Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ou bem-vindas à Sala do Juba. Eu sou o professor Julião Carvalho. É sempre um prazer estar na sua companhia. Fico muito agradecido pelas curtidas, os compartilhamentos, os comentários, as reproduções e a guarda dos meus vídeos nos seus favoritos. Também fico muito feliz pelo trabalho da Sala do Juba, tá certo? Ter alcançado 27 países até o momento, conforme o Instagram, o Facebook e o TikTok me informaram, tá certo? Então fico muito agradecido. Conforme anunciado no vídeo anterior, hoje nós vamos tratar, certo, do tráfico humano, mais precisamente sobre uma falsa proposta de emprego irrecusável. Primeiro vamos definir o que é o tráfico humano, ou tráfico de pessoas. O tráfico humano é o comércio de pessoas para fins de escravidão sexual, trabalho forçado, exploração sexual comercial, tráfico de drogas, para a retirada de órgãos ou tecidos, entre outros. O tráfico humano ou de pessoas não é fato novo. Apenas os criminosos se modernizaram, a partir da expansão da internet, para alterar os seus modos operantes, ou seja, sofisticando-os. As armadilhas desses golpistas sempre são e sempre serão oferecer grandes vantagens. É a isca deles, a estratégia deles. Pelas redes sociais, as pessoas são facilmente atraídas para o golpe, com as falsas promessas de emprego no exterior, com bons salários e benefícios. Inclusive, essas vítimas gastam do seu próprio dinheiro para fazer as suas viagens. As vítimas dessas organizações criminosas são forçadas a dar golpes em outras pessoas pela internet, aliciando-as. Ou, se a pessoa, se a vítima não cumprir com as metas estabelecidas por eles, pelos criminosos, eles forçam as vítimas a ligarem para os seus parentes, certo? Para exigir o resgate. É bom lembrar que o tráfico humano, certo, ocupa a terceira posição no mundo entre os crimes mais rentáveis, certo? Ou seja, que dá mais dinheiro, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o contrabando. O tráfico de pessoas na esfera internacional e local, certo? Ou seja, no Brasil, por exemplo, é tido como uma forte violação aos direitos humanos. Aqui no Brasil, a Lei número 13.344 de 2016 dispõe sobre a prevenção e a repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Esta lei alterou o Código Penal brasileiro, acrescentando o artigo 149-A, que trata de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover os órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual.
a pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Se o crime for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. O agente, se prevalecer de relações de parentesco, doméstica, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício do emprego, cargo ou função. A vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional, certo? Então, nesses casos aí, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Em resumo, meus amigos, minhas amigas, as pessoas que terminam caindo nesse golpe, certo? Nessa armadilha desses criminosos, né, de tráfico de seres humanos, certo? Eles se aproveitam da fragilidade da pessoa, ou porque ela está desempregada e com família para sustentar, ou porque já está trabalhando, mas está insatisfeito, certo? No seu local de trabalho atual, ou por questão de perseguição, de chefia, de direção, ou porque não está ganhando o que ele, né, considera, né, inerente ao cargo dele, tá certo? Então, são essas situações que levam essa pessoa, né, a se tornar uma vítima vulnerável, certo? Desses criminosos. Então, essas pessoas, além de, né, as vítimas, além de gastarem do seu próprio dinheiro, certo? Do seu próprio bolso, para efetuar as viagens, né, as hospitalidades, certo? Elas também, né, terminam sendo exploradas, certo? Maltratadas, torturadas, se não atingir a meta estabelecida por essas quadrilhas internacionais, tá certo? Então, muito cuidado, porque sempre, para qualquer tipo de golpe, né, a isca desses criminosos é sempre o oferecimento de grandes vantagens, certo? Então, é como se diz, né? Esmola grande demais, o cego desconfia, certo? Esse é o ditado popular. Bem, meus amigos, nesse momento eu encerro esse tema e já os convido para o próximo tema. No próximo tema, nós vamos tratar da liberdade de expressão e censura. Será que esse direito à liberdade de expressão está sendo respeitado? Será que estamos vivendo numa Rússia dentro do Brasil? Porque, como se sabe, lá na Rússia não se pode dizer que lá o país está em guerra. Tem que dizer que lá é uma operação especial militar. Porque senão a pessoa é presa, torturada e quem sabe até morta. Certo? Então, é esse tema que nós vamos abordar no próximo vídeo. Então, desde já, eu já deixo aqui o convite, certo? Espero que os amigos compartilhem, né, com os outros colegas e me dê a honra da sua participação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Hello, my friends, welcome to Juba's room. I am Professor Julia Carvalho. It's always a pleasure to be with you.
I am very grateful for the likes, shares, comments, and for watching my videos. And for keeping my videos in your favorites. I am also very happy with the work of Juba's Room, okay. Having reached 27 countries so far, according to Instagram, Facebook, and TikTok. So I am very thankful. As announced in the previous video, today we will discuss human trafficking. More specifically about a too-good-to-be-true job offer. First, let's define what human trafficking is. Human trafficking is the trade in people for the purposes of sexual slavery and forced labor. Commercial sexual exploitation, drug trafficking, and the sale of organs or tissues, among others. Human trafficking is not a new issue. Criminals have modernized their methods with the growth of the internet. In other words, refining them. The traps set by these scammers are always designed to offer great advantages. It's their bait and their strategy. On social media, people are easily drawn into the scam. With false promises of overseas jobs that come with good salaries and benefits. In fact, these victims spend their own money to pay for their trips. The victims of these criminal organizations are coerced into scamming others online. Luring them. Or, if the victim fails to meet the targets set by the criminals, they force the victims to call their relatives to demand the ransom. It's important to remember that human trafficking holds the third position in the world among the most lucrative crimes. In other words, which generates the most money. Only surpassed by drug trafficking and smuggling. Human trafficking at the international and local level. In other words, in Brazil, for example, it is regarded as a serious violation of human rights. Here in Brazil, Law No. 13.344 of 2016 establishes provisions for prevention and repression regarding internal and international trafficking of people, and regarding measures for victim support. This law modified the Brazilian Penal Code by adding Article 149A, which addresses the agency, solicitation, recruitment, transportation, transfer, purchase, housing, or reception of people. Through serious threats, violence, coercion, fraud, or abuse. To remove organs, tissues, or parts of the body. Subjecting her to work and conditions akin to slavery. Subjecting her to any form of servitude. Illegal adoption or sexual exploitation. The penalty is imprisonment for 4 to 8 years. And a fine. The penalty is increased from 1/3 to half.
if the crime is committed by a public official in the exercise of their functions, or under the pretext of exercising them. If the crime is committed against a child, adolescent, elderly person, or a person with a disability. The agent takes advantage of kinship relations, domestic situations, cohabitation, hospitality, and economic dependency, of authority or hierarchical superiority, related to the exercise of a job, position, or function. The victim of human trafficking. For removal from the country's territory. Right? So, in those cases, the sentence is increased by 1/3 to 1/2. In summary, my friends, the people who end up falling for this scam, this trap laid by human trafficking criminals, they take advantage of the person's vulnerability, either because they are unemployed and supporting a family, or because they are already working but are dissatisfied with their current job. Or due to issues of persecution from their superiors, or because they are not earning what they consider appropriate for their position. So, it is these situations that lead a person to fall victim to these criminals. So, these people, in addition to the victims, also spend their own money, out of their own pockets, to cover travel and accommodation expenses. They also end up being exploited, mistreated, and tortured if they fail to meet the targets set by these international gangs. All right. So, be very careful, because in any type of scam, the lure of these criminals is always the promise of great advantages. Right? So, as the saying goes, too generous a handout makes the blind suspicious, right? This is a common saying. Well, my friends, at this point I will conclude this topic and invite you to the next one. In the next topic, we will discuss freedom of expression and censorship. Is this right to freedom of expression being respected? Are we living in a Russia within Brazil? Because, as is known, in Russia, you cannot say that the country is at war. You have to call it a special military operation there, otherwise, a person may be arrested, tortured, and possibly killed. Right? So, this is the topic we will cover in the next video. So, I'm sharing the video now, and I hope friends and colleagues will share it and honor me with their participation. God bless you, and see you in the next video. God bless you, and see you in the next video.